estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón. Tú que amas al mundo, no hay confusión. De los huesos secos, con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, tienes digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo,
es el Señor. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Alaba su nombre, siempre será mi ahora. Ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén. Israel mira, Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Y ahora, alaba su nombre, siempre será mi ahora. Ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, de Israel miran, amén. Y todos cantan, aleluya, de Israel miran, amén. Y las naciones lo alaban, de Israel miran, amén. Y todos cantan, aleluya, de Israel miran, amén. Israel mira. Aleluya. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota el lucha por mí. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el equipo poderoso Dios. Jehová Nissi, nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai, mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota el lucha por mí. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach, el equipo poderoso Dios. Jehová Nissi, nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai, mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el
es el Señor. Santo es el Señor. Es una trompeta, suena en los montes. Es una trompeta, porque llega el Señor llegó. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es rey. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es rey. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Oh Israel, nación del Señor tu Dios, alegra Israel. Oh Israel, nación del Señor tu Dios, alegra Israel. Oh Israel, del Señor tu Dios, alegra Israel. Oh Israel, del Señor tu Dios, alegra Israel. Alegra Israel. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquense una trompeta, suena en los montes. Toquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó.
A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Eu não avisei que ia fazer live, né? Eu nunca aviso. Eu só faço live quando eu sinto da parte de Deus, né? Recebam o meu abraço pentecostal da sua irmã e amiga, a irmã Ruth. Eu agradeço aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão nesta live. Louvado seja Deus. Eu, como disse, eu não avisei que eu ia entrar, né? Eu nunca aviso, sempre assim, em cima da hora, né? Na guia de Deus. Eu confesso aos irmãos que, ao meu ver, é um tanto desafiador fazer lives, não somente de pregações, mas também lá na igreja, né? Quando eu transmito as pregações, porque é como se eu ficasse dividida em dois mundos, entre pregar e estar atenta com os comentários, e é bem desafiador. Eu confesso que ainda não tenho essa prática, né? Por isso eu preciso dar o auxílio das moderadoras para estar atento com os comentários, né? Mas a graça do Senhor me basta, né? E o Senhor vai nos ajudando. Os irmãos que me estão perguntando sobre o estúdio, eu tive um incidente, na verdade. O eletricista que veio à minha casa fazer um reajuste, porque estava sem luz, né? Sem energia dentro do lugarzinho que Jesus preparou aqui na casa. Ele subiu no teto para fazer e ele deixou algo ali mal feito. Entrou água. Ali no estúdio entrou água. E eu vou ter que chamá-lo de volta para ele resolver, né, o problema que ele me deixou, porque não estava assim. Então, eu ainda estou aqui no meu quarto, por isso ainda não fui para ali, mas vai ser resolvido o problema e logo, logo estarei lá. Então, eu peço aos meus irmãos a sua compreensão para ignorar totalmente os barulhos, né? Então, a gente tem que continuar fazendo a obra de Deus, e é bem desafiador para a gente que lava, cozinha, dá atenção para as crianças, né? Falo crianças porque os meus filhos estão aqui, mas a gente não só prega a palavra, não somente faz a obra, nós cozinhamos, nós lavamos, nós passamos. As irmãs, né, que são missionárias, ombreiras de valor na casa de oração, sabem que eu estou falando a verdade, né? A gente não só faz a obra, mas nós temos as nossas tarefas como mulheres, né? Mulheres responsáveis, né? Vamos lá, pois eu gravei um vídeo, subi neste canal e tive problema. Então, ali eu senti que Deus queria que eu fizesse uma live, né, em prol deste assunto. Nós estamos aí finalizando mais um ano, né? Estamos aí finalizando mais um ano, estamos ao término do ano de 2025. E até aqui nos ajudou o Senhor, como disse o profeta Samuel, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá continuar a nos ajudar. Aleluia, santo é o nome do Senhor, neste ano que vai começar. E por que eu senti da parte do Espírito Santo? Porque todas as pregações eu preciso sentir do Espírito Santo, com a palavra revelada, porque, lamentavelmente, o diabo, neste final de ano, ele traz muitos tratos tentadores, principalmente para aqueles que vivem com ímpios, principalmente aqueles que vivem com pessoas que ainda não foram alcançados por Jesus. Da mesma maneira que eles estão nos enganos de Satanás, eu já estive, você já esteve, aleluia. E é um tanto desafiador, né? Por quê? Porque a gente fica basicamente em cima do muro, aleluia, entre a família, entre os seres queridos, e obedecer a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é um tanto clara com respeito a isso, aleluia. A palavra do Senhor está escrito que aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno dele. Então, nós temos que defender aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ser fiéis às nossas convicções. Aleluia. Então, vamos meditar na palavra de Deus, para que o Senhor Deus te dê a sabedoria, para que Deus te dê jogo de cintura. Graças a Deus, eu já não enfrento este problema, mas sei que tem muitos irmãos e irmãs que estão enfrentando este problema, estão buscando, vamos dizer, a sabedoria do Espírito Santo para saber sobressair desta situação, sem machucar, sem ferir. Mas não tem como fazer a vontade de Deus e não chamar a atenção das trevas. Não tem como, aleluia, obedecer ao Senhor e não chamar a atenção do diabo.
Por isso, o Senhor Deus, Ele é um Deus de estratégia, Ele é um Deus que nos dá a sabedoria do Espírito, Ele é um Deus que nos dá jogo de cintura, Ele é um Deus que molda corações. Vamos lá para a palavra de Deus? Pegue a Santa Bíblia. Amém? Eu até pedi aos meus filhos que não entrem aqui no quarto. Eu disse, não entra no quarto, porque eles têm uma mania de entrar aqui. Fique lá no quarto de vocês. E se entrar, a chinela canta. Tô brincando. Já são bem grandinhos para isso, né? Já são bem grandinhos, já passou a época da chinelada. Irmãos, livro do grande profeta Daniel, capítulo 1. Amém? Livro do profeta Daniel. Amém? A live vai ficar gravadinha aqui para os nossos irmãos. Os irmãos até, eu não sei, né? Vamos ver o que Deus irá preparar para ano que vem. Eu creio que pelo menos uma live na semana eu me comprometo em fazer, para ter um horário marcado com os irmãos, amém? Para nós tirarmos dúvidas, enfim, sempre dentro da palavra, amém? Igreja do Senhor, capítulo 1 de Daniel, verso 8. E assim está escrito, aleluia, assim está escrito. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Mas no 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor. Deixa eu baixar um pouco mais o volume aqui. Aleluia. Mais um 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Da vossa idade? É uma interrogação, uma pergunta. Então tem interrogação aí na Bíblia. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas no 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que nos dê legumes a comer e água a beber. Finalizando no 13, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que come a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. Igreja, até aí a meditação da palavra de Deus. Irmãos, olha aí o barulho. Ignore totalmente no nome do Senhor Jesus, porque isso é tudo fúria de Satanás. Já teve vezes que eu fiquei 1 hora esperando para gravar uma pregação. Eu comecei aqui, aí não tinha nenhum barulho. Quando eu sentei aqui para começar a gravar, o diabo começou a mandar muitas motos, muitos carros. Eu fiquei quase 1 hora. Eu disse a fúria de Satanás. Então, eu tive o mesmo problema com a pregação que eu fiz com respeito a isso. Irmãos, o profeta Daniel, ele foi levado como jovem cativo de Jerusalém até para a Babilônia. Ele foi levado ali porque ele estava debaixo de um juízo. Nós sabemos, mediante a palavra de Deus, que o povo de Jerusalém, eles haviam se afastado de Deus. A Bíblia vai dizer aqui que tanto Daniel quanto seus 3 amigos, né, Azarias, Ananias e Misael, eles foram levados para estar diante do rei, né? E eles teriam que passar por uma preparação, vou dizer, para servir ao rei mais adiante. E aqui na Bíblia vai dizer que Daniel, ele foi inserido nos ensinamentos locais ali de Babilônia. Como ele estava vivendo na Babilônia, ele tinha que seguir os ensinamentos babilônicos. Porém, como ele era, aleluia, de Jerusalém, ele havia guardado os ensinamentos da palavra do Senhor em seu coração. Ele e os jovens haviam guardado em seu coração
os ensinamentos, aleluia, da palavra. Tanto Daniel quanto aqueles 3 jovens, eles foram colocados à disposição dos eunucos. Os eunucos, na palavra de Deus, eles eram oficiais de confiança da corte real. Então, eles tinham que passar por uma preparação ali para vir no futuro servir ao rei. E isso estava incluindo esta alimentação, esses manjares que o rei colocava ali. Só que tanto Daniel quanto os 3 jovens, eles se recusaram a comer esses manjares, né, que o rei ele tinha preparado ali para ele, porque todos os que serviam ao rei, os eunucos, eles tinham essa alimentação e eles tinham que passar por esse mesmo processo. Só que Daniel se recusou. Ali o Senhor deu um jogo de cintura para Daniel. Aleluia. Ele não falou, olha, eu não vou comer isso aqui porque é oferecido aos deuses pagãos. Eu não vou comer. Deus deu um jogo de cintura para ele ali. Então, por que Daniel não queria comer aqueles alimentos, aquelas oferendas, aqueles manjares, aqueles banquetes? Porque eles eram considerados imundos para os judeus. Então, Daniel, meus irmãos, ele colocou no seu coração, muito antes que o banquete viesse, muito antes que a proposta viesse, de rejeitar esses banquetes, esses pratos. Nós, aleluia, vivemos a mesma coisa que Daniel viveu ali com os 3 jovens. Nós vivemos em um mundo babilônico, cheio de pratos, cheio de manjares, que estão completamente longe da Jerusalém celestial. Manjares e pratos que ferem os mandamentos e princípios da Bíblia. Aonde nós temos que andar no Espírito, falar no Espírito, pensar no Espírito, caminhar no Espírito, aleluia, para nós termos, aleluia, poder no Espírito para rejeitar esses pratos. Para nós não entrarmos, aleluia, misericórdia, para nós não entrarmos ali no contexto de trair o Senhor como Judas traiu. E se nós olharmos a palavra do Senhor, aleluia, Daniel, ele não negociou a sua lealdade, a sua fidelidade, ele não negociou a sua crença, ele tomou aquela decisão muito antes que o prato viesse a ele. Com quê? Coragem, determinação, lealdade, bravura, firmeza. Nós temos que ter firmeza naquilo que nós acreditamos, em nossas convicções, mediante as santas escrituras, mediante a palavra. Travou para a senhora, mas não travou aqui, irmã. Fique atento com os comentários, que eu não quero sair do Espírito. Aleluia. Santo é o nome. É uma pregação de tarde, não é uma pregação de perguntas. Eu não vou responder perguntas, amém? Isso sai totalmente do foco. Irmãos, nós vivemos em um mundo totalmente corruptível. Este mundo aí fora que oferece muitos manjares. E alguns deles parecem muito discretos, muito sutil. Muito discreto e muito sutil. Os manjares do diabo estão aí. E agora, final do ano, o que mais vai ter é prato, manjares. E os crentes que se dizem servir a Jesus não vão estar vigiando. O Natal é um manjar oferecido ao diabo. É um prato oferecido ao diabo. É uma oferenda oferecida ao diabo. A outros deuses, deuses da idolatria, do paganismo. Aí o povo que não vigia, eles vão dizer, não, eu vou lá e depois eu peço perdão para o Senhor. Eu vou lá e depois peço perdão a Deus. Não é bem assim o negócio. Veja o exemplo de Daniel. Ele estava, aleluia, numa terra babilônica, cheia de pecados, de coisas que feriam a palavra do Senhor. Mas ele guardou a santidade, ele guardou a palavra, ele guardou a obediência. Ele não negociou.
Foi o que eu falei ontem aqui. Os filhos de Deus não têm nada para negociar com Satanás. Os filhos de Deus não têm nada para tratar com o diabo. Eu pego o teu prato, diabo, tá bom? E depois eu vou lá e peço perdão ao meu Deus. Deus não aceita isso, sabe por quê? Porque Deus não tem por o culpado inocente, inocente por culpado. É bem diferente quando eu peco ou você peca e eu penso, e o Espírito Santo dá aquele clique no nosso espírito, porque o Espírito Santo faz esse clique. Já teve vezes que eu fiz algo que não agradou a Deus e na hora o Espírito Santo falou, isso não está bem, você acabou de pecar. E eu disse, meu Deus, eu não vigiei. É diferente quando pecamos, aleluia, e o Espírito Santo dá esse clique e diz você não vigiou, você acabou de fazer algo que não está bem. E aí nós pedimos perdão ao Senhor do que aquela pessoa que já vai com malícia para pecar, que já vai com malícia para atrair o Senhor, que já vai com malícia para passar por cima da palavra do Senhor, porque quando se trai o Senhor, somos taxados no mundo espiritual de Judas. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, aleluia, verso 13, Tiago, livro, depois de Hebreus, tá? Livro de Tiago, capítulo 1, verso 13, assim está escrito, ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentador, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e agoniado, engodado, pela sua própria concupiscências. Irmãos, Deus não tenta ninguém a pecar. Deus não tenta os seus filhos a pecarem. Quem faz isso é o diabo. É o diabo que tenta. É o diabo que fala, vai lá, faz, não tem nada a ver. Daqui a pouco você pede perdão para o teu Deus e pronto, está apagado. Mas não é assim que funcionam as coisas. A gente é taxado no mundo espiritual de traidor. O mundo espiritual não é como o mundo físico. Nós precisamos andar dentro da palavra, guiados pela palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é nosso escudo, é a nossa proteção. A palavra de Deus, quando ela é vivida, ela se torna a nossa defesa contra o diabo. A palavra de Deus, quando ela é vivida, ela se torna nosso escudo diante do diabo. Ele não pode acusar quem está dentro da palavra, mas quem sai da palavra, ele acusa. De calabacheia, de calabaçua, landerabadecai. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Vai estar cheio deles aí. Vai estar cheio deles aí, traindo o Senhor. Irmãos, da mesma maneira que Daniel, ele teve que viver fora de Jerusalém, foi tentado pelos manjares do rei. Nós também vivemos em um mundo onde há todo tipo de idolatria, manjares, vinhos, carnalidades que não agrada a Deus. E para negar esses pratos tem que estar no espírito. Eles sabiam onde eles estavam pisando. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. Isso aqui está pior que antes, meu Deus do céu. Meu Pai querido, santo e verdadeiro. Aleluia, santo é o nome do Senhor, bendito. Nós estamos vendo pratos que ferem os mandamentos, pratos que ferem os princípios da Bíblia, pratos que ferem os estatutos da palavra, pratos de Satanás que ferem as diretrizes da palavra de uma vida cristocêntrica, genuína e pura e sincera na presença do Senhor. O diabo está entrando na igreja assim. Aí os hipócritas, porque são hipócritas que não se falam o ano todo, não se olham na cara, não se perdoam, querem usar o Natal para comer aquilo ali, vamos estar em comunhão e piriri pororó. Irmãos, não tem escapatória para você nem para mim. Quando nós nos posicionamos acerca de alguns assuntos que ferem a palavra de Deus, nós vamos virar alvo de perseguições.
ou dentro da família, ou fora da família, ou no trabalho. Não há. Você vai chamar atenção, você vai dizer, eu vou pegar o prato, porque eu vou ter problema com meu esposo, eu vou ter problema com minha esposa, eu vou ter problema com meu filho, eu vou ter problema com a minha filha, que ele não entende. Ele não tem que entender, ela não tem que entender, tem que respeitar, em fim de história. Cai. E não diga que eu não sei o que é viver com o ímpio dentro de casa. Porque isso que as irmãs passam, eu passei. E Deus sempre me deu estratégia para me sobressair, para me safar. Aleluia. Santo é o nome. Aqui no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 12, verso 2. O apóstolo Paulo escreve desta maneira. O apóstolo Paulo escreve desta maneira: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é que os filhos dele se curvem a Satanás. Quando você vai para esse manjário de Natal, de Ano Novo, você está dando idolatria ao diabo. Você está se curvando ao diabo. Você está adorando o diabo. Você está dizendo que ele é o teu Senhor, que ele é o teu Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso daí é oferenda para Satanás. Não tem assunto para tratar com o diabo, não. Foi como eu falei, vai para o quinto dos infernos. Eu não tenho assunto para tratar com Satanás. Redecai. Nós temos que ser leais, fiéis. Tem que ter determinação, tem que ter fidelidade, tem que ter coragem, tem que ter firmeza. Muitos crentes vão ser reprovados no teste nesse final de ano, porque eles vão dar idolatria ao diabo. Porque não querem ter problema com o esposo, porque não querem ter problema com a esposa, porque não querem ter problema com o filho, com a filha. Não pense em você que você não vai chamar a atenção das trevas quando você quer obedecer ao Senhor, quando você quer ser leal ao Senhor. O mundo tenta modificar a nossa identidade de servo de Deus. Por isso nós temos que saber qual é a vontade do Senhor, exatamente como Paulo escreve. Que ela seja, aleluia, boa, agradável e perfeita. Rilamashi calabaceia. Eu tive uma experiência no passado e subi aqui. Ainda teve esses carnais que vieram me criticar, dizendo que eu estava destruindo a festa dele. Eu querendo abrir os olhos dele, que se abre teu olho, rapaz. Tu tá dando idolatria ao diabo. Tu tá tributando a Satanás. O Senhor me levou dentro de muitos lares de pessoas que se dizem servo de Deus, pregadores de altar, pastores, e os demônios rindo da cara dele no meio daquela festa ali, aquele paganismo puro para o diabo. Eles pegando tribulação, eles pegando enfermidade, eles pegando peleja. Pior aquele que sabe que está pecando e vai e peca contra o Senhor. Depois vem com a cara deslambida pedir perdão para o Senhor. O Senhor não vai aceitar. Porque você já sabe a verdade. A palavra do Senhor está escrito: aquele que é mais dado é mais cobrado. E a você está sendo dado nessa tarde, aleluia, o conhecimento da verdade, que você já não é inocente diante do Senhor. Quer servir a Deus sem enfrentar o diabo? Quer servir a Deus sem ter peleja, sem ter luta? Não tem como. Sabe por que o povo é enganado? Porque o povo não quer comer do pão da vida, que é a palavra. As pessoas não querem comer do pão da vida, que é a palavra. Para nós não sermos enganados por esses manjares, por essas oferendas de Satanás, nós temos que comer do pão da vida, que é a palavra. É idolatria, rabacheia, landecai. Idolatria não é somente quando uma pessoa se curva diante de uma estátua de gesso. Idolatria não está somente dentro do catolicismo. A idolatria pode estar em muitos corações. Corações voltados para a idolatria, para festas natalinas de Satanás. Calabassura, mandecai. Daniel e esses jovens sabiam. Eles sabiam que se eles comessem daqueles alimentos,
Que se eles comessem desses alimentos, eles iam estar traindo o Senhor. Eles iam estar tributando ao diabo. Eles iam estar tributando a outros deuses. Ramande calabacheia. Arabache calamaia. E é dessa mesma maneira. Nós vivemos em um mundo babilônico espiritual, onde é lançado todo tipo de prato, conhecimento, superstições, distorções, mitos. O nosso foco é o céu. O nosso foco é a Jerusalém. O nosso foco é a Terra Santa. E ali não entra idólatra. Xaraia, ali não entra idólatra. Ali não entra pessoas que ficam tributando Satanás, que falam o ano todo que serve a Jesus, que vive o ano todo na igreja, falando em línguas, rialandecai, expulsando demônio. Mas quando chega final do ano, o diabo manda ali, o prato ele pega. Ainda bem que essa conversa afiada pra cima de mim. Eu posso fazer, irmãzinha, um franguinho assado com a farofinha e o arrozinho, não sei o que mais? Lá no ministério vai ser sopa. Vai estar toda a igreja no jejum. Eu falei, é sopa, eu vou vigiar o máximo. Eu vou vigiar o máximo porque eu conheço as astúcias do diabo. Ele vem com sapatinha de lana. Tem até irmã que disse, eu não gosto de sopa. Lamentavelmente vai ser sopa. Então vai já com o teu buchinho cheio. Porque toda a igreja vai estar de jejum ali. E depois do término da vigília, vamos tomar uma sopinha bem gostosa. Uma sopinha simples, mas saborosa. Passa o ano todo. O ano todo indo na igreja. O ano todo buscando unção, buscando poder, buscando autoridade. Mas quando chega no teste, ele é reprovado. Quando chega o prato, ele pega. A prova é de fogo. O teste de fogo tem que ser fiel e leal ao Senhor até a morte. Rebalabaxê, calamaia. E esse rei Nabucodonosor aprontou, hein? Da mesma maneira que ele aprontou aqui com Daniel e Jobes, ele também aprontou com Sadraque, Mesaque e Abednego, jogando eles na fornalha de fogo, porque eles não queriam adorar a estátua de ouro que ele havia levantado. Olha a fidelidade, olha a lealdade. Quando se tem temor ao Senhor, pode vir o capeta, pode vir o que for, a pessoa não se dobra a nenhum tipo de Deus, nem a Baal, nem a Maomé, a nada. Rabaxê calamaia. Chama-se calabaçua, lande calabacheia. Ai, eu não vou, não. Eu queria muito, sabe, para a igreja, mas não vou, porque o meu maridinho rebelde, carnudo, pedaço de bife, ele vai se levantar contra a minha vida. Irmãos, eu sei o que é viver com ímpio. Eu passei o estreito para me vencer o diabo lá fora, eu tive que vencer dentro da minha casa. O povo quer vencer o diabo lá fora, mas não quer vencer dentro da casa. Primeiro se vence Satanás dentro do nosso lar, para depois vencer o diabo lá fora. Xaraia, xebalabacê, calamandecai. Rabalabaxê, calamassua, landecai. A fidelidade do servo de Deus é inegociável. A lealdade do filho de Deus é inegociável. A determinação de um filho de Deus é inegociável. A coragem para negar os pratos de Satanás é inegociável. Os filhos de Deus não têm que ter assunto com o diabo. Eu vou pegar teu prato, Satanás, depois eu peço perdão ao meu Deus. Ele fica rindo da tua cara. Acorda. Lá se cai. Chimelabaceramanderabasseia. Ele não aceita. Sabe por quê? Porque nós já não somos inocentes. Chega de buscar subterfúgio para o pecado. Chega de estar em cima do muro para pecar. Muitos crentes vão ser reprovados nesse teste de final de ano, de virada de ano. Se toda a igreja tivesse com a cara no pó, tributando ao Senhor, ribalabacheia, alandecai, se toda a igreja, todos os crentes, servos de Deus nos 4 cantos do mundo, tivesse aí com a cara no pó, tributando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um ano e entregando a Ele mais um ano, que vai começar, tudo seria muito diferente. A igreja poderia não estar unida fisicamente, mas unida no espírito, porque a igreja do arrebatamento, ela é unida no espírito. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Ai, irmã, vai ter um jantar lá no meu trabalho. O que você acha? O que você quer que eu te fale? Eu nem respondo.
Essas perguntas que me fazem. Quando eles perguntam, é que eles querem buscar subterfúgio para pegar o sorvete de Satanás, para chupar. Aí pega o sorvete. Ai, que tá gostoso, 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 tá maravilhoso. Ai, diabo, como tá gostoso o teu sorvete. Peraí, deixa eu ficar bem aqui no escurinho do cinema chupando. Ai, gostoso, gostoso. Me dá mais um sabor aí, me dá mais um prato aí. Aí no outro dia, ai, Senhor, me perdoa. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Os filhos de Deus não são hipócritas, irmãos. Quando eu comecei a ter experiência com o Senhor, não havia nenhum canal do YouTube. Faltava acho que 2 meses para o Natal. O Senhor me disse, filha, vigia com o Natal. Eu não estou neste negócio. Quando você abre as portas da tua casa para esse paganismo oferecido a Satanás, vem uma legião de demônio para dentro da tua casa. Vem uma legião de demônio para dentro do teu lar. Eu disse, o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E eu nunca mais comemorei. O demônio que sai do Natal para receber a oferenda, o principado que recebe é um, no ano novo é outro. Aleluia. Depois, ano passado que ele me deu a experiência, levando na casa das pessoas que se dizem servo de Deus, e a gangue de demônio rindo da cara, são tolos. Eles são tolos. Eles pensam que servem ao seu Deus. Olha aí como eles tributam a nós. Olha aí como eles abrem a porta de sua casa para nós fazer a bagunça. Vamos levá-los todos para o inferno, porque eles são idólatras. Não existe diferença para o Senhor no mundo espiritual de um banquete natalino, de uma mesa para macumba, para feitiçaria, para bruxaria. Não existe diferença. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos, nós temos que ter visão diária, aleluia, para recusar esses pratos. Foi o que eu falei para os irmãos ontem e volto a falar. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus não se mancha com essas coisas. Ramaia, ela não se mancha, ela não tem assunto para tratar com Satanás, não. Eu mando ele para o quinto dos infernos, porque ele não tem nada para te oferecer, ele não tem nada para me oferecer. Rabacheca, lamaia, tudo que ele tem é o quê? Morte. Destruição. É isso que ele tem para nos oferecer, porque ele traz os pratos e parece apetitosos manjares, e hoje está cheio de gente pegando os pratos do diabo, os manjares de Satanás, querendo servir a Deus e ao mundo, não somente nessas festas pagãs oferecidas ao diabo, mas muitas maneiras, eles estão dando idolatria. Você pode ver aí muitos pastores torcedores de futebol. Vocês podem ver muitos pastores, pessoas indo para o cinema, indo para a Netflix. Vivendo neste mundo imundo, cheio de pecado, cheio de prato, vivendo igual um ímpio, se comportando igual um ímpio, dando um testemunho podre. A gente olha os frutos, são podres. Frutos bichados, estão no altar com a vida toda desconcertada, estão incentivando as pessoas a pecarem, estão incentivando as pessoas a não terem temor a Deus. Não tem nada a ver, Deus só quer teu coração, Deus só quer. Como é que Deus vai querer, por meio do seu Filho Jesus Cristo, levar com ele pessoas que têm idolatria no seu coração? Pessoas que têm seu coração bichado de fruto de Satanás, seu coração, não. Ramasse calabacheia. Alamandecai. Muitos estão sendo enganados. Chega de enganação. Irmãos queridos e amados, Satanás não está brincando. Satanás não brinca com o seu serviço. Satanás não brinca com os seus serviços, com o que ele faz. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. A nossa morada não é aqui. Para onde nós vamos não entra bagagem, não entra idolatria, não entra mundanismo, não entra secularismo. Para onde nós vamos, aleluia, depois dessa vida só entra os santos e os lavados e os transformados pelo sangue do Cordeiro. E nós não temos que negociar nada com o diabo.
nem aquilo que nós acreditamos, mediante a palavra do Senhor. Servir ao Senhor é decisão, servir ao Senhor é firmeza. O Senhor deu estratégia a Daniel, aos jovens, para comer somente verduras, legumes, tomar água. E afinal, eles ficaram com aparência muito melhor que os outros jovens que comeram dos manjares do rei. Aleluia. Irmãos, para nós não sermos enganados por Satanás, nunca esqueçam disso. Ele é mais inteligente que toda a raça humana. Não subestime a inteligência do diabo. Não subestime a inteligência dele. Ele é mais inteligente que toda a raça humana. Ele vem enganando a humanidade desde a sua fundação. Ele enganou os anjos. Ele enganou os anjos. Comer do pão da vida, que é a palavra do Senhor, nos tira dos enganos do diabo. Só que tem gente que fica mais atrás de profecias, profetas de Baal, do que a própria palavra. Por isso que eles são enganados. Eles são preguiçosos para as coisas de Deus. Eles são preguiçosos para as coisas espirituais. Parece que os crentes têm preguiça de pensar. Preguiça de se santificar. Querem tudo fácil. Nada de Deus é fácil. Eles têm preguiça de ler a Bíblia. Eles têm preguiça de raciocinar. O diabo coloca preguiça. E quem é preguiçoso com as coisas de Deus não chega em lugar nenhum. É por isso que tem vidas espirituais que não saem do lugar. São estagnadas, são paradas, porque eles não querem oferecer os seus corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor, para que o Senhor venha tratar com eles. Uma pessoa que leva uma vida de consagração, Deus se revela para esta pessoa. Uma pessoa que leva uma vida de separação, a noiva de Jesus, ela vive neste mundo babilônico, separado dos manjares de Satanás. A noiva de Jesus, ela vive uma vida separada das imundícies desse mundo. A noiva de Jesus vive uma vida separada dos pratos de Satanás neste mundo. Rabanderabadekai. Shedebaceia. A noiva de Jesus tem temor. Ela é leal até a morte. Ela é leal até quando ninguém está vendo ela. Ela é fiel ao seu noivo Jesus. Oh, glória. Calaia. Ela é fiel ao seu noivo. Calabaceia. A noiva de Jesus não é amante do diabo, não. A noiva de Jesus não é amante do diabo. Quem pega seus pratos é noiva, é amante dele. É amante dele. Por quê? Eu falo que o meu noivo é Jesus, mas eu tenho um caso nas caladas com Satanás. Eu pego os pratos dele. Vamos lá ter um lance nessa noite de Natal? Vamos lá, Satanás, ter um caso nesta noite de Natal. Eu vou pegar os teus pratos, porque eu não quero passar pelo estreito. Eu não quero ter problema em casa. E depois eu peço perdão ao meu Deus. Então é bem diferente quando, aleluia, você peca por falta de vigilância, do que você peca por rebeldia, por tolo, por rebelde, por desobediente. Como diz a palavra, o Senhor não tenta a ninguém a pecar. Quem faz isso é Satanás, que vem com prato. E eu e você tem que fazer que nem Daniel. Eu e você tem que fazer que nem Daniel. Mesmo vivendo no mundo babilônico cheio de pratos, um mundo corrupto e corruptível, cheio de manjares, cheio de prato, nós temos que ter a força do Espírito, aleluia, para negar os pratos do diabo. Para dizer, não, está atrás de mim, Satanás. Eu não tenho assunto para tratar com você, não. Eu não tenho assunto para tratar com você. Eu sou leal e fiel ao meu Deus até a morte. Ainda, Rabacheca Lamandecai. Exatamente, esse rei Nabucodonosor aprontou tanto. Ele fez isso com Daniel e os jovens. Ele também, na palavra do Senhor, como eu disse ontem, aleluia, nós vimos ali a bravura, a lealdade, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não quiseram curvar-se diante daquela estátua e foram lançados
aquela fornalha. A fornalha estava no máximo. A fornalha estava no máximo. O rei deu a ordem. Coloca no máximo aí. Intensifica 5 vezes mais. Eles não querem se curvar ao meu Deus, então joga eles na fornalha. Mas o Senhor deu livramento ali na fornalha. É isso que o diabo faz. Ele quer intensificar a fornalha para que eu e você seja jogado na fornalha de fogo, rebanca cheia. Só que o Senhor, aleluia, quando nós somos leais, fiéis ao Senhor, o Senhor não deixa nem um fio de cabelo da nossa cabeça cair. E a gente pode dizer para o diabo, pode vir que eu estou fervendo. Aleluia. Pode vir que eu estou fervendo, capeta dos infernos, porque é o meu Deus. Eu sou leal a ele até a morte. É ele que vai na frente. É ele que me justifica. É ele que peleja. É ele que luta por mim. Porque ele honra a nossa obediência. Ele honra a nossa lealdade. Ele honra a nossa fidelidade. Só que os crentes hoje não querem servir a Deus sem ser provados na prova de fogo. Aleluia. Então, para ser honrado, tem que obedecer. Para ser justificado, tem que obedecer. Como é que Deus vai honrar uma pessoa que não honra a sua palavra? Como é que Deus vai justificar diante de Satanás alguém que não dá para justificar? Deus só nos justifica quando nós estamos dentro da palavra. Tem crente rebelde que usa, é Deus que me justifica. Deus não vai justificar traidor diante de Satanás. Ramande calabacheia. Que forte que o Espírito Santo tomou em a boca. Aleluia. Deus não vai justificar traidor diante de Satanás. Não vai. Por quê? Porque a palavra dele é que nos justifica. Satanás não pode passar por cima da palavra. Se a pessoa é um mentiroso, ele vai dizer, olha aí, ó. Ela diz que é tua filha, mas ela mente. A minha mentira está na boca dela. É minha filha, porque quem mente é meu filho. Se a pessoa é um adúltero, olha aí, ó. Pregadorzinho de altar. É teu filho? A prostituta, adúltero. Se a pessoa é idólatra, olha aí, ó. Ele é assim, ele é atrevido. Satanás acusa a todo tempo pessoas que saem da palavra, que saem dos propósitos de Deus, da mesma maneira que ele quis acusar a Jó. Ele tentou buscar em Jó, bicho nos frutos de Jó. E Jó foi testado por quê? Porque Jó era obediente a Deus. Então, ele relacionou, ele te obedece porque você paparica ele, porque você cuida dele, porque você protege ele, porque você dá tudo, tira tudo dele, bora ver se ele vai te honrar, bora ver se ele vai te obedecer. Ele te obedece porque você cuida dele. Vamos ver se na peleja ele vai te honrar, vamos ver se na aprovação ele vai te honrar, mas ele quebrou a cara com Jó, Ramaia, ô glória, ele quebrou a cara muito feio. Por isso eu amo a história de Jó. Aleluia. E é isso que tem que acontecer. Ele tem que quebrar a cara. Ele tem que quebrar a cara. Aleluia. Ele tem que quebrar a cara. Quando os pratos, os manjares vierem para você, diante de mim, a gente vai ter a força do Espírito para dizer, não tem um negócio para tratar contigo. Irmãos, eu e você, nós temos que honrar aquilo que nós acreditamos mediante as Escrituras. Os nossos familiares, eles não têm que entender, porque eles são carne, eles têm que respeitar. Respeitar. Eu quero ver quem é que vai me obrigar. Nunca aconteceu no passado e muito menos agora, porque para servir a Deus tem que ter pulso firme, tem que ter firmeza. Servir a Deus não é para frouxo, não. Servir a Deus não é para frouxo. Não é para molenga. Não é para pessoa dizer, minha mulher, ela não entende. Ela vai ficar brava comigo, ela vai estar, não. Nossa, quantas vezes eu passei isso quando eu estava lá na Argentina. E eu ficava que nem meu tio quando viu da pescaria. Quanto mais o diabo se levantava contra a minha vida e na minha casa, eu ficava assim, ó. Até perdi a pouca prática. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Santo. Então, para nós honrarmos, aleluia,
ao Senhor. Tudo quanto nós acreditamos, tem que haver uma submissão ao Senhor. A noiva de Jesus, ela é submissa em tudo. Ela é submissa. Ela é submissa. E o que é uma pessoa submissa? Que faz a vontade do seu Senhor. Ele é o que dá a última palavra. Aleluia. É como Paulo escreveu, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabia das perseguições, ele sabia das retaliações, ele sabia dos levantes, ele sabia de tudo. Ele já estava crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo carrega na sua vida espiritual, na sua caminhada, os espinhos que o Senhor carregou na sua cabeça. Rabaxeca lamaia. Carrega os espinhos de servir a Deus, na obediência, na santidade, na submissão. Você pode falar isso? Eu carrego os espinhos de servir a Deus. Eu carrego os espinhos de ser um filho de Deus. Eu carrego. Mas se você quer um caminho largo e espaçoso, você está no caminho errado. Se você quer um evangelho sem dor, sem renúncia, sem peleja, sem lágrima, você está no caminho errado, porque a palavra do Senhor está dizendo que o caminho dele é estreito, é apertado. A noiva de Jesus carrega os espinhos que ele carregou em sua cabeça. Ela é submissa a ele. Irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, aleluia, mais submissão, mais entrega, mais submissão, mais temor ao Senhor. Daniel foi testado e aprovado por Deus. Eu lembro que já teve vezes que eu passei lutas, provações de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, de fogo, que eu pensei que a minha alma ia sair para fora. Rabaxeca lamaia. E quando terminava aquele teste, eu escutava a voz do Senhor dizer para mim: você foi aprovado no teste, você foi aprovada no teste. É lindo e maravilhoso quando nós passamos pelo fogo e o nosso Deus fala: filha, você aprovou no teste, filho, você aprovou no teste. Aleluia. Daniel, ele não sabia que Deus o abençoaria de tamanha forma. Depois desse teste, ele não sabia que Deus o abençoaria muito. E é isso que acontece quando nós honramos as nossas convicções, a nossa fé, a nossa crença, mediante a palavra do nosso Deus. Ele honra, ele guarda, ele justifica. Então pense 2 vezes, aliás, pense 3 vezes antes de você sair da tua casa para tributar o diabo neste Natal. Tributar o diabo. Então o que eu vou fazer com meu marido? Eu não posso resolver todos os teus problemas. E o que eu vou fazer com a minha mulher? Eu não posso resolver todos os teus problemas, porque eu sei que meu Deus dá estratégia. Ou é uma coisa ou é outra. Você está achando mesmo que se você não for, o diabo não vai se levantar contra a tua vida? É simples. Tem pessoas que não gostam desse tipo de pregação. Eles querem se lambuzar no sorvete de Satanás. Eles querem se lambuzar no pecado. Gostam de pregar sobre a idolatria de imagem, mas o Natal é uma idolatria. O Natal é uma idolatria. Santo é o nome do Senhor. Você tem que sentar com teu esposo e a tua esposa e dizer: olha, eu sou serva de Deus, eu aceitei Jesus. Eu não me fiz de um sem braço, que eu fui mais esperta. Eu me fiz, eu não vou sentar com esse endemoniado e falar para ele que eu não vou comer esse negócio aí. Eu vou buscar o meu miojo aqui. Eu não vou sentar, perder meu tempo conversando com um ateu que fala mal do meu Deus, que fala mal do meu Jesus, e ele vai dizer que eu tô doida. Tem vezes que realmente a gente vai ter que se fazer de João sem braço
né? Quando a pessoa sabe que está acontecendo algo, se faz de cego, surdo e mudo. Eu tive que fazer desse jeito. Foi a maneira mais sábia que eu encontrei. Porque senão, se eu falasse, ia piorar a situação. Só que tem casos que você vai ter que sentar e conversar com a pessoa e dizer, olha, eu sou serva de Deus, eu sou uma filha de Deus, e o meu Deus não está neste negócio. Então, eu quero que você respeite a minha decisão. Eu quero que você respeite a minha decisão. Eu amo você, mas tudo é no respeito. Mas no meu caso, eu tive que fazer isso. Eu tive que me fazer de João sem braço. E ó, foi muitos anos nessa luta, hein? Foram anos nessa luta. E Deus sempre me honrava. Aleluia. Enquanto eles estavam lá comendo, eu estava lá ó, com os joelhos prostrados. Eu lembro que até com os irmãos nós estivemos na virada de ano, na virada do Natal, de joelhos prostrados aqui. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos ser vigilantes. Vamos honrar nosso Senhor, até quando o prato ele é muito tentador. Vamos honrá-lo até a morte. Nós não podemos falar que amamos o nosso Senhor com os nossos lábios e o nosso coração está longe da verdade. Já estamos pregando sobre isso, irmão Vinícius. Não existe culto natalino. Hoje eu estou pregando contra o Natal, irmão. Isso é paganismo. Natal é paganismo. Natal é idolatria. Natal é tributar a Satanás. Aqueles que vão participar disso vão estar abrindo suas casas para os demônios. Vão estar abrindo sua casa para legiões de demônios. E se o que eu estou pregando aqui não é de fato o que o meu Deus me mostrou, certamente ele cobrará de mim. Porque, aleluia, exatamente, irmã Zipora, o Natal é um ritual oferecido aos demônios. Natal é um ritual oferecido aos demônios, aonde Satanás vai vir com seus manjares, com os seus pratos. No mundo físico, parece algo inofensivo. No mundo físico, parece algo mágico. No mundo físico, parece algo maravilhoso. Mas no mundo espiritual, não é assim. E para nós entendermos as coisas do mundo espiritual, nós temos que ter uma visão espiritual. Uma mente carnal vai dizer, não tem nada a ver. É só um momento de comunhão com a família. Eu tive problema com o vídeo de ontem, por isso eu estou fazendo essa live, irmã Rafael. Então, queridos, aqueles que vão participar de todas essas festas vão abrir portais do inferno para a sua casa. Vão ser taxados no mundo espiritual como Judas, vão ser taxados no mundo espiritual como traíras. Satanás vai acusá-los no mundo espiritual. Natal é da idolatria ao diabo. Já respondi a pergunta. Deus não está no Natal, Deus não está nessas festas. Aí está nos irmãos, se querem participar, se querem tributar ao diabo. Se o diabo viesse, ninguém ia querer tributar a ele, ninguém ia querer adorar ele. E o que ele faz? Ele se oculta atrás de situações. Ele se oculta atrás de várias situações. Traz maldição, traz peleja, traz luta. Saiam desse negócio. Saiam pelo poder que há do sangue de Jesus. Se você ama realmente a Jesus, se realmente você é um filho de Deus, saia dessas festas de Satanás, essas oferendas do diabo oferecido a ele. Eu vou passar o meu Natal com a cara no pó aqui. E na virada de ano, vai ser outro principado recebendo toda essa oferenda, champanhe, roupa branca, comidas, rituais, simpatia. Eles esquecem que quem dá vida para eles é Jesus. Eles esquecem que aqui eles têm que, aleluia, tributar e adorar é o Senhor. Vou estar em Curitiba na virada de ano, na hora que começar
ali, tirar 30 minutos, a ponto de virar o ano, voltar no altar, levantando um clamor de fogo com a igreja ali, nós, aleluia, para que nós entreguemos ao Senhor mais um ano. Satanás está furioso com essa pregação. O diabo está furioso com esta pregação, irmãos. Eu estou sentindo opressão no mundo espiritual. Então saia deste negócio. Peça ao Senhor Deus que abra os teus olhos se você tem dúvida do que foi pregado hoje aqui. Peça ao Senhor Deus que abra o teu entendimento e os teus olhos espirituais, mas saia dos enganos do diabo, daquilo que parece maravilhoso, daquilo que parece inofensivo, daquilo que parece que não tem nada a ver. Saia disso, porque é isso que ele quer que você pense. Não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Ele quer que você pense isso. Mas a palavra do nosso Deus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Do momento que nós conhecemos a verdade, misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Só o sangue de Jesus. Meu Deus e meu Senhor, que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude, irmão. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Me dá dó, compaixão. O meu ser enche de compaixão quando eu vejo os crentes sendo afligidos por demônios. Quando eu vejo os crentes querendo ser libertos dos demônios. Veja bem, queridos e queridas, para eles baterem retirada, tem que fechar as brechas, tem que jogar fora o que é dele, tem que jogar fora esse negócio de amigo secreto. Deus também não está nesse negócio. Não está neste negócio de amigo secreto. Então guarda esta palavra, esta live vai ficar gravada. Já respondi, irmã. Nem Natal, nem Ano Novo. Nem Natal e nem Ano Novo. Sai desse negócio. Se quiser escutar a live toda de volta, escute a live toda de volta. Amém, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E que o Senhor Deus nos ajude a cada dia mais a nos santificar. A cada dia mais andar em espírito e verdade. A cada dia mais, louvado seja o nome do Senhor, tem a força do Espírito Santo, a coragem do Espírito Santo, a bravura, a fidelidade, a lealdade, a firmeza, aleluia, do Espírito, para que nós possamos, aleluia, recusar os manjares, os pratos. Nós estamos vivendo no mundo babilônico, mas não pertencemos a ele. Nós estamos nos preparando para morar com o nosso Deus e lá não entra essas coisas. Quem anda de mão dada com essas coisas não tem parte com o reino de Deus. Nos alimentemos do pão da vida, levemos uma vida de consagração, levemos uma vida de separação, levamos uma vida de jejum, de oração, de mortificação da carne, porque se a pessoa anda na carne, ela não vai ter força. Rabaxeca lamaia. Amém? Amém? E amém. Compartilha esta live. Agora que eu vou almoçar, olha o horário que eu vou almoçar. Meu Deus. E receba o meu abraço pentecostal de fogo. E que o Senhor Deus te ajude aí na tua casa. Aleluia. Você que vive com ímpio. E que o Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que deu estratégia a Daniel e a sabedoria do Espírito, ele vai dar para você também, meu irmão e minha irmã, que vive com ímpio, que vive com pessoas que ainda estão sendo enganadas por Satanás. Que o Espírito Santo de Deus te dê esta sabedoria no teu trabalho. Não queira bater boca com pessoas que são carnais, para a unção de Deus não sair da tua vida. Porque quando se bate boca com endemoniados, sai a unção, sai a porção, e Deus não está em debate. Deus não se agrada. Você só precisa, aleluia, do Espírito Santo de Deus para ele te ajudar e para ele te dar, aleluia, as palavras para falar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho. Aleluia. Amém? E receba o meu abraço. Hoje estaremos aqui, a última madrugada de oração. Como eu falei, somente a partir de fevereiro eu volto com as campanhas, porque eu vou focar ali no ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Aleluia. E muito obrigado pela presença de todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E shalom a todos.